eu quero que você fale sobre a importância de um condomínio de ter um advogado, né, especialista no assunto. Tipo, todo condomínio tem que ter? A maioria do condomínio tem? Como que funciona hoje para eu entender o trabalho de um advogado especialista em condomínio? Então, não é obrigatório. Não é obrigatório que o condomínio tenha, mas é bom que o condomínio tenha. E seja qualquer condomínio de qualquer tamanho. Nós temos vários tipos de condomínio no estado, condomínio de 12 unidades, 10 unidades, e condomínio de 1.000 unidades, quase 1.000 unidades. O que o advogado condominialista ele faz dentro de um condomínio? Eu vou começar do básico, né? Sim, vamos do basicão. Porque a gente tem muita coisa. Isso. Então. Por exemplo, inadimplência. Quem entra com ações de inadimplentes judicial é um advogado. O advogado, ele é especialista para entrar com uma ação de execução ou de cobrança, e eu não vou entrar aqui nesse mérito, para receber as cotas condominiais que estão em atraso. Tá? Assessorar o síndico e assessorar a massa condominial em diversas informações, como, por exemplo, nós tivemos recentemente a portaria do governo que trouxe a obrigatoriedade de apresentação do quadro vacinal completo, do cartão de vacina. Para entrar no condomínio? Então, e lá na portaria determina condomínios, ou seja, para se fazer uma festa no condomínio, precisa apresentar o certificado de vacinação com o quadro vacinal de Covid completo. Aí vamos lá, mas de quem é essa responsabilidade? É aí que entra o advogado para assessorar o condomínio. O condomínio tem porteiro, o porteiro vai ter que ficar cobrando? Ou quem é responsável, o dono da festa? Então, já se chegou à conclusão de que o responsável por cobrar é o dono da festa. Olha, Wilson, eu vou fazer uma festa no meu condomínio, e aqui no meu condomínio, de acordo com a portaria, você precisa apresentar o seu certificado de vacinação com o quadro vacinal completo. E aí vai de cada condômino se ele vai pedir mesmo para apresentar ou se vai confiar na pessoa na qual ele está convidando. Sendo que ciente de que se o condomínio quiser, o síndico quiser ou a administração quiser ir lá e falar, Gerson, você convidou a Vilce, nós estamos aqui, a gente está querendo ver o certificado de vacinação do pessoal, conforme portaria. Não tenho, não vou apresentar, aí é passível de até multa. Entendi. Então, como a gente falou, né? A gente acaba que, por exemplo, isso para mim também é novo. A gente vai ter mais assunto porque essa situação pandêmica, isso que a gente tem vivido, com certeza, algumas mudanças tiveram, né? O tempo, condomínio, por exemplo, que o morador tem que usar máscara nas áreas comuns, então deve ter tido muita coisa. E existe aquela situação de que existem alguns moradores que não aceitam, os moradores, na verdade, os condôminos problemáticos que sempre tem. A gente vai entrar nisso aí também, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Um exemplo, sobre a Assembleia. Eu sou moradora, sou inquilina. Né? Para eu poder, se eu tiver uma procuração, eu consigo votar. Então, o inquilino, em regra, ele não participa da Assembleia para votar. Ele pode participar como ouvinte, ele não pode deliberar na Assembleia. Porém, se ele tiver procuração, e aí precisa ver na convenção se essa procuração ela tem que ser reconhecida firme ou não, porque o que determina se ela é reconhecida firme ou não é a convenção do condomínio, não é a legislação. Ok? Deixamos isso bem claro. Isso. Olha, eu preciso de uma procuração, tá? Reconhecido firme ou não. Aí o que determina é a convenção. Tem convenções que determinam que essa procuração ela só precisa ser reconhecida firme na Assembleia de Eleição de Síndico, por exemplo. Então, assim, cada convenção tem o seu. Então, a resposta depende da convenção se ela é com reconhecimento de firme ou não. Ou o inquilino ter já dentro do contrato dele firmado, dizendo que ele pode fazer aquela representação. Então, nós temos duas formas do inquilino deliberar e votar em assembleia, que é com procuração ou já dentro do contrato
de locação dele, autorizando que ele faça aquelas deliberações. Eu acho interessante porque, por exemplo, é uma pergunta pessoal, o condomínio que eu moro, eu sou inquilino, e lá no início a pessoa já colocou que, tipo, se eu quiser alugar salão de festa, academia, tal, tudo, eu tenho plenos poderes para tudo. E agora está para ter assembleia e vieram me perguntar mesmo sobre votação. E eu, acabando, não procurei saber, até é interessante tirar essa dúvida, porque na procuração eu tenho plenos poderes. E aí eles já estão, com certeza, já, né, o atual síndico já deve ter, porque isso está lá, e eu queria saber realmente se podia. Agora, Gerson, é claro que você entende total da lei, mas cada condomínio tem a sua convenção, e isso aí, né, como você falou também, a questão tem um ser humano que você tem que entender um pouquinho de tudo. Agora, um advogado, vamos colocar, o meu condomínio tem 992 unidades, né? Claro que sempre tem que ter um advogado, porque a quantidade de problema que tem num condomínio desse aí é absurda. Agora, existe alguma lei que diz que, de repente, um condomínio com certo número de moradia tem que ter um advogado responsável, ou isso fica a critério do condomínio? Eu espero ter um problema e procuro um advogado. Ou o condomínio precisa ter já esse suporte? Não tem uma lei que determina que tem que ter advogado. Tem um PL já na Câmara, já passou por todas as comissões, que é uma PL que altera o Estatuto da Advocacia, incluindo os atos condominiais serem assinados por um advogado. Isso está em trâmite ainda, então, ou seja, se isso for aprovado, passa os advogados serem obrigados a serem convocados para poder praticar os atos dentro do condomínio. Que atos seriam esses? Uma alteração de regimento, uma alteração de convenção. É importante a gente deixar claro aqui, viu, para as pessoas poderem entender um pouco melhor como funciona essa microcidade, vamos dizer assim, até para ficar mais claro, né? Porque condomínio, você está falando você pega um condomínio igual o seu, ele tem mais gente do que, às vezes, um bairro. Sim. De uma determinada cidade. Existem algumas leis próprias, vamos chamar assim, para ficar mais claro, tá? Eu vou tentar tirar o juridiquês da nossa conversa para as pessoas entenderem melhor. Legal, porque... Para a gente entender, nós temos a Constituição Federal, nós temos as leis federais, nós temos as leis municipais, as leis estaduais, as leis municipais, aí nós temos a Convenção e o Regimento. Então, isso precisa ficar claro. A Convenção e o Regimento, ela não pode afrontar nenhuma outra lei superior. Vamos lá. Tá? Então, assim... A Convenção... do condomínio. Não pode afrontar, ou seja, entendi. Eu vou te dar um exemplo. Para você fazer uma alteração de convenção, o quórum, nós vamos falar de quórum aqui quando nós formos falar um pouquinho de obras, o quórum é 2/3 para você fazer uma alteração de convenção. Não pode a sua convenção trazer um quórum maior do que esse, porque esse já é o quórum determinado pelo Código Civil. Então, ou seja, não pode a sua convenção trazer nada mais grave, maior ou mais penoso, digamos assim, do que já existe nas leis maiores que ela. Então, assim, é comum a gente pegar, às vezes, convenção que proíbe determinada coisa que o Código Civil não proíbe. Então, aquela cláusula ali é nula.